Olá, boa noite, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Cláudia Benevides, eu sou médica, especialista em nutrologia e na internet eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma saudável e definitiva, sem precisar cortar o que gostam na alimentação em especial mulheres acima dos 50 anos, na pré-menopausa, menopausa, climatério. E o assunto de hoje é gordura no fígado. Tem como ou como se livrar ou diminuir essa gordura no fígado, mesmo comendo sem neura, mesmo comendo de tudo. Hoje a gente vai conversar bastante sobre gordura no fígado, tá bom? Compartilha, marca uma amiga, comenta o que é gordura no fígado, o que é esteatose hepática, por que ela acontece. Gente, eu vou apresentar para vocês uma ajudante que é a Claudinha, minha assistente aqui, ó, é um bonequinho aberto para eu mostrar para vocês a posição dos órgãos aqui no abdômen e no tórax, porque eu entendo que é mais fácil de vocês entenderem. Primeiro, ó, posição do fígado. Aqui a gente tem essa parte, é o diafragma, pulmão. Diafragma é um músculo que separa o abdômen do tórax, quando está aberto o tórax aqui, tá? E o fígado, aqui, ó, ele está na posição corretinha, que no teu corpo fica do lado direito, tá? E é esse preto aqui, é o fígado. Aqui eu tenho o estômago, aqui embaixo eu tenho o intestino. Então, aqui para você ver qual é a posição do fígado. E o que acontece quando a gente tem gordura no fígado? Gordura não é um tecido natural para o fígado. O fígado é assim, ó. Deixa eu usar essa outra maquetinha do fígado. O fígado saudável, normal, vou tirar aqui da base para ficar mais fácil de vocês. Ó, uma basezinha com fígado, vou tirar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. O fígado é esse tecido vermelho, bem parecido com o fígado que a gente come ali de boi. O tecido humano é bem parecido com aquele tecido que a gente usa na alimentação ali do fígado. E o fígado, ó, ele é vermelhinho na sua parte saudável, natural, e quando tem gordura acumulada no fígado, aqui tá pintadinho de amarelo para você ver. Quando 5% ou mais do fígado fica com gordura nele, a gente já começa a classificação de esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, tá? E por que esse acúmulo de gordura no fígado ele acontece? Tem vários motivos, tá? Então, ó, divididinho o fígado aqui para vocês verem, é uma maquetezinha, uma peça, vamos dizer assim, anatômica, para eu ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, amarelinho é gordura, e quando eu tenho mais de 5% do volume total do fígado ocupado por gordura, já começa a classificação de esteatose hepática, de gordura no fígado, que é uma doença hepática, tá? Já começa a ficar doente esse fígado. E por que acontece? Tem vários motivos. Tem a esteatose hepática alcoólica, que é pelo consumo exagerado de álcool. Normalmente, em mulheres, seriam mais do que 2 doses diárias de álcool. Então, a pessoa que já tem um comportamento de alcoolismo pode desenvolver essa doença hepática, que é a esteatose hepática. E homens acima de 3 doses por dia. Então, um consumo exagerado de álcool pode levar para a doença hepática, que é a doença gordurosa hepática alcoólica, tá? E hoje, na nossa população, uma causa muito comum é o excesso de peso, obesidade e relacionado a hábitos de vida. Então, uma alimentação muito inflamatória, muito pesada, muito cheia de carboidrato gorduroso, que intensifica ali a sobrecarga no fígado, faz com que haja o acúmulo de gordura no fígado. Essa a gente chama de doença gordurosa não alcoólica do fígado. E ela está muito relacionada com estilo de vida, e em especial quando você tem sobrepeso. Sobrepeso e obesidade
é associado com o acúmulo de gordura no fígado e o desenvolvimento dessa doença gordurosa. E quando tem aumento da resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes, a chance de acontecer essa doença ela é maior, e a associação dessas duas condições, gordura no fígado, pré-diabetes ou diabetes, é uma associação muito perigosa para o organismo de quem tem. Então, é muito importante focar na reversão desse quadro. Hoje, a gente tem estatísticas que pelo menos 50%, metade das pessoas que têm obesidade tem doença gordurosa do fígado, e mais ou menos de 30% a 40% da população geral tem algum grau de acúmulo de gordura no fígado, tá? E, gente, olha só, a porcentagem de acúmulo de gordura no fígado não está relacionada com a classificação de sobrepeso ou de obesidade, tá? Sobrepeso ou obesidade, se a gente for usar uma classificação ali de índice de massa corpórea, é quando você divide o teu peso, então você coloca o teu peso numa conta ali na calculadora, quanto você pesa, pega a tua altura multiplicada por ela mesma e faz essa continha. Quando essa conta dá acima de 25, já é considerado sobrepeso, por uma classificação, por uma triagem inicial, tá? Acima de 30 já é obesidade. Só uma conta simples, você consegue procurar, calcular IMC, você consegue achar isso muito fácil na internet hoje. Você põe teu peso, tua altura, ali diversos sites já faz esse cálculo, e é importante você saber se você está com sobrepeso ou obesidade. O sobrepeso já aumenta o risco de acúmulo de gordura no fígado, e a obesidade mais ainda. E outra coisa, gente, é frequente, tá? É frequente ter o diagnóstico de gordura no fígado. E por ser frequente, as pessoas acham que tá tudo bem, ok, ter gordura no fígado. E não está ok. Ter gordura no fígado é uma doença hepática e ela precisa ser controlada, tá? A gente vai chegar lá em como você faz para reverter ou para nem chegar nessa situação. Mas saiba que se você hoje está acima do peso, com sobrepeso ou com obesidade, você tem o risco aumentado de desenvolver gordura no fígado, tá? E olha só, quanto mais tem gordura no fígado, quanto mais amarelinho aqui, ó, nessa maquetezinha de fígado, quanto mais amarelo, mais polvoado de gordura tá teu fígado, menos sobra de tecido normal para o fígado exercer o papel dele, ele tem diversas funções, tá? Então, o que é gordura no fígado? É uma doença hepática que a gente chama de esteatose hepática, ela tem diversos graus, grau 1, grau 2, grau 3, e a partir do grau 3, a evolução natural, se não parar por aí, é evoluir para cirrose hepática, que é quando não tem mais função hepática, não tem mais como voltar atrás e o teu fígado estar danificado. Para vocês terem uma ideia, cirrose hepática é a principal causa de transplante de fígado nos Estados Unidos hoje, altamente associado com obesidade. Então, é muito perigosa essa doença, não pode deixar ela evoluir, tá? Então, grau 1 tem gordura no fígado acumulado numa quantidade menor, grau 2, uma quantidade moderada, grau 3, uma quantidade excessiva. Mas até o grau 3 é possível reverter e diminuir a quantidade de gordura acumulada no fígado. Tem solução, tá? É uma doença que é reversível, tá? Tem sintomas, muita gente pergunta também, como é que eu sei se eu tenho gordura no fígado ou não? Tem sintoma? Qual é o exame que faz? Normalmente, a gordura no fígado, gente, é assintomática, ou seja, não dá sinal, não dá alarde. Quando dá, são sintomas muito inespecíficos, você nem sabe que é porque o fígado está começando a ficar meio capenga, tá? Dá cansaço, indisposição, falta de energia, fadiga.
Às vezes, mas às vezes não é comum. Sente um pouco de desconforto aqui do lado direito, onde está localizado. O fígado está aqui, ó, esse órgão preto aqui para a gente mostrar a anatomia do teu lado direito. Fica logo abaixo do pulmão, tá? Na divisão entre o tórax e a cavidade abdominal. Então, aqui a gente tem o fígado. Às vezes pode dar um pouco de desconforto, mas normalmente quando dá sintoma mesmo, aquele negócio de icterícia, olho amarelo, inchaço, falta de proteína, acúmulo de gordura não, de líquido na barriga, barriga inchada, já está numa fase muito evoluída de doença hepática. O começo, grau 1, grau 2, até muitos casos de grau 3, é completamente assintomático, é uma doença silenciosa. E como é que você faz o diagnóstico? Geralmente é ali na rotina. Por isso que é importante você passar no médico pelo menos uma vez por ano para fazer exames de rotina. E quando você tem sobrepeso e obesidade, entre os exames de rotina que a gente pede constantemente é o ultrassom de abdômen. Então, ali no ultrassom, que é um exame de imagem, quando tem gordura do fígado acumulada, aponta nesse exame. E outro exame que é importante para a gente associar aí nessa rotina de quando tem obesidade, sobrepeso, pré-diabetes, diabetes, doenças associadas, são marcadores hepáticos. Então, quando a gente tem enzimas e marcadores hepáticos alterados, associado à imagem de gordura no fígado, mais preocupante é. Já significa que teu fígado já está sofrendo, ele já está inflamando e aumenta o risco de ter uma condição que é esteatohepatite, que é uma hepatite associada a essa gordura no fígado. E lembrando, quando é associado com resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes, a chance dessa inflamação, dessa hepatite no fígado acontecer é muito maior. Então, vamos parar de normalizar a gordura no fígado, tá, gente? Ah, eu passei no médico, tenho gordura no fígado. Ai, tenho gordura no fígado. Eu vejo as pessoas falando, tenho gordura no fígado, parece que é igual falar, tenho nariz, tenho orelha, tenho boca. Não é normal você ter gordura no fígado. Não é uma condição saudável e não é uma condição para você ficar confortável. Isso tem que martelar na tua cabeça para você resolver essa condição, tá? Então, o diagnóstico, ele não é feito basicamente por sintomas, não. Ele é feito por exame de rotina, exame de imagem, ultrassom. Há outros exames que conseguem ver a gordura no fígado também, mas não são exames que a gente pede para fazer ou para olhar o fígado para ver gordura. O exame mais simples, mais rápido, menos agressivo, mais barato, mais acessível é o ultrassom, e aí a gente associa esse ultrassom com exames de sangue também para olhar como é que está a função hepática diante desse acúmulo de gordura no fígado, tá? Então, é através da associação desses dois que a gente consegue ver o nível de acúmulo de gordura, se tem ou não tem, qual o nível e qual a consequência que isso já está causando de inflamação no fígado, tá? E o que o fígado faz? Por que eu estou falando tanto que é tão importante reverter essa situação de gordura no fígado? Gente, eu não sei se você sabe, mas eu já tive gordura no fígado grau 3 e eu descobri por um acaso. Também não tive sintoma, não que eu identificasse o sintoma quando eu estava com obesidade, estava 30 quilos acima do peso que eu peso atualmente, lá no passado, eu me sentia cansada, indisposta, raciocínio lento, tomava medicação para controlar colesterol, para controlar triglicérides, que é outra coisa que aumenta o acúmulo de gordura no fígado quando você tem um sangue gorduroso, colesterol aumentado, triglicérides aumentado,
aumenta ali a passagem de um sangue gorduroso no fígado, que faz e estimula o depósito de gordura no fígado também. Eu sabia já de todas essas condições, até que um dia eu acordei com uma dor grande na barriga, que foi diagnosticado apendicite, eu tive que fazer uma cirurgia, mas antes de eu ir para o centro cirúrgico, até nesse negócio do que é essa dor, era uma dor embaixo, tá? Bem embaixo aqui, bem perto da pelve aqui, do lado direito, que é onde fica o apêndice. Eu fiz uma tomografia, que era para ver essa dor abdominal que estava muito estranha, muito intensa, e nessa tomografia, não foi pelo modo convencional ali da ultrassonografia, foi visto que o meu fígado estava em esteatose grau 3. Eu quase tive um piripaque, porque foi uma coisa que aconteceu, tipo, no ano anterior, eu tinha feito o exame, o fígado estava ok, e um ano depois, já acumulando gordura por meses consecutivamente, e essa situação, colesterol, triglicérides, medicação, estresse, obesidade, hipertensão, um monte de coisa associada. E um ano depois, na tomografia, foi visto que eu estava com esteatose grau 3. Vocês que já conhecem um pouco da minha história, sabe que nessa internação, depois da cirurgia, eu fui parar na UTI, e quando eu acordei na UTI, eu falei, o que eu estou fazendo na minha vida? O João, que é meu filho, tinha 1 ano e alguma coisa, mal tinha começado a andar. Primeira coisa que eu pensei é que eu não queria deixar meu filho sem mãe, e que aquela situação que eu estava vivendo naquele momento, aquele impacto de ter gordura no fígado, que eu sabia da gravidade de ter gordura grau 3. Grau 3, gente, é um passo para virar esteatose, é para virar cirrose, que é quando, eu até me emociono quando eu lembro disso, que é quando não tem mais solução. O tratamento da cirrose hoje é ficar numa fila de transplante, é transplantar o fígado. Eu decidi que eu tinha que fazer coisas diferentes da minha vida, que eu não podia continuar vivendo a vida daquele jeito, e eu sabia que eu tinha que emagrecer. Emagreci, né? E hoje eu tô aqui contando história, muitas histórias. Mas o fato que, por que eu tive essa noção que era muito grave o que eu estava vivendo naquele momento, mesmo assintomática em relação ao fígado? Porque o fígado, ele é responsável por muitas funções, muitas. Ele faz metabolismo do sangue, limpa toxinas do sangue, ele limpa e elimina micro-organismos, bactérias, sabe? É um filtro já, é um órgão de proteção. Ele limpa toxinas, limpa micro-organismos que vão danificar, infectar, inflamar o nosso corpo e já vai colocando para fora do organismo. Então, ele faz essa filtragem de toxina e de micro-organismos danosos. É responsável pela produção de fatores de coagulação do sangue. Então, é responsável pelo sangue coagular. Gente, parece besteira isso, mas não é besteira. A gente ter um sangue que coagula mantém a gente vivo. Porque se o sangue não coagula, o problema não é só quando você tem um corte externo e que não pare de sangrar. Não é isso. Quando o sangue tem problema de coagulação, você começa a sangrar por dentro. Começa a extravasar o sangue das artérias, sangra no intestino, sangra em órgãos vitais, tem hemorragia interna. Então, o fígado, ele é fundamental para a vida. O fígado também produz a bile, que é a famosa vesícula biliar, ali é onde reserva a bile. A vesícula biliar, ela não produz bile, quem produz é o fígado. E o fígado joga para a vesícula biliar, que é como se fosse um saquinho de armazenamento. E desse saco de armazenamento, essa bile, que é como se fosse um detergente, porque ele quebra a gordura no estômago, ela é jogada para o estômago e lá ela faz a digestão da gordura. Quebra em moléculas menores para que seja absorvido ali a gordura do que é necessário no nosso organismo. Tanto que quem tira a vesícula, deixa eu mostrar para vocês, ó, a vesícula está aqui embaixo do fígado, ó. Isso aqui é a vesícula biliar. A gente consegue viver sem a vesícula, a gente não consegue viver sem o fígado.
A grande questão é que quando tira a vesícula, acaba que dá uma certa sobrecarga no fígado quando você come alimentação muito gordurosa, porque ele tem que trabalhar para produzir mais bile naquele exato momento e mandar já para o estômago. Tanto que é muito comum quem come, não tem vesícula e come uma alimentação muito gordurosa, não conseguir fazer essa digestão adequada da gordura e ter diarreia. Principalmente nas primeiras semanas pós-cirurgia, assim, sente essa questão da diarreia, tá? Mas o fato de tirar a vesícula não aumenta o acúmulo de gordura no fígado, não tem relação, só para a gente voltar para o assunto que é gordura no fígado hoje, tá? O que mais o fígado faz? Ele faz o armazenamento de glicose em forma de glicogênio hepático, que é uma reserva de glicose que a gente tem, que a gente pode usar essa reserva quando fica muito tempo em jejum, sem se alimentar. Então, quebra essa molécula de glicogênio hepático e ele joga a glicose de novo no teu sangue para você não ter uma hipoglicemia, por exemplo. Então, acumula vários vitaminas, minerais, ferro, tanto que o fígado é uma boa fonte de ferro na alimentação, o fígado de boi, o fígado de animais de uma maneira geral, porque essa função é parecida no mundo animal, o acúmulo de ferro no fígado. Então, o fígado também é responsável pela regeneração, degradação de células do sangue. Então, as células do sangue ali, quando chega na hora delas morrerem, elas passam pelo fígado e o fígado dá essa quebrada nas células do sangue para elas serem regeneradas. Então, vejam, gente, como o fígado faz 1001 utilidades. E essas 1001 utilidades a gente não pode viver sem. Quem não tem fígado não vive. Quem tem doença do fígado irreversível precisa fazer transplante do fígado. O fígado, graças a Deus, ele é um tecido, eu acho que é porque ele é tão fundamental para a vida, de certa forma, que na evolução humana, na espécie, o fígado ele tem uma capacidade muito grande de se regenerar. Então, até dá, assim, se precisar, se tiver uma lesão grave, precisar tirar uma parte do fígado, ok. O fígado, ele se regenera, ele se adequa à função, até por isso que a gente é capaz de fazer uma boa manutenção de vida com muita gordura no fígado, mas tem uma hora que não dá, né, gente? É uma sobrecarga que vai evoluindo para perder a função. Então, imagina, vou voltar aqui para a imagem do fígado cortado. Quanto mais gordura você tem, no meu caso, eu tinha esteatose grau 3. Esteatose grau 3 é quando tem muito amarelo, quando tem muita gordura no fígado. Sobra menos tecido sadio para exercer suas funções. Então, o teu metabolismo ele fica prejudicado. A chance de você ter uma hepatite medicamentosa, por exemplo, teu fígado não conseguir suportar doses de medicação, é muito grande. Porque você tem menos tecido saudável funcionando, fazendo a função. O fígado também faz metabolismo de medicação e de álcool. Por isso que o consumo excessivo de álcool faz com que a função do fígado também fique prejudicado e vai evoluindo aí para esses estágios de doença do fígado, que é o acúmulo gorduroso, o acúmulo de gordura no fígado, evoluindo nos seus estágios até chegando na cirrose hepática também, tá? Então, veja, você precisa do teu fígado para viver. E você precisa do teu fígado para viver com qualidade. Eu espero que você saia daqui não achando que está tudo bem você ter gordura no fígado, porque não está tudo bem você ter gordura no fígado. É uma bomba relógio. Você tem que focar em diminuir essa gordura no fígado e é possível, sim, reduzir a gordura no fígado. E antes de eu falar que é possível, e é possível reduzir sem neura, tá? Eu não quero que você fique neurótica, nem pensar. Eu quero que você fique consciente.
Porque quando a gente não tem consciência do problema, quando a gente vive no desconhecido, se eu não acho que eu tenho um problema, eu jamais vou buscar a solução. Eu jamais vou buscar fazer o correto. Eu jamais vou resolver esse problema se eu não sei que eu tenho um problema. Então, eu quero que você entenda que se você tem gordura no fígado, você tem um problema. Porém, não é para ficar louca da paçoca. Não é para sair cortando tudo que você gosta. Nem ficar tentando emagrecer rápido e urgente. Eu acabei de falar que o fígado exerce diversas funções de metabolismo, certo? Faz metabolismo de medicação, faz metabolismo de proteína, faz produção e armazenamento de glicose, de vitaminas, minerais, limpa as toxinas do sangue, limpa e elimina micro-organismos do sangue, faz produção de bile para ajudar a digestão da gordura lá no estômago. Então, diversas, N funções. Trabalha na coagulação do sangue, produção de proteína. Uma proteína produzida no fígado é a albumina. A albumina, gente, é responsável por manter a água do sangue, dentro das veias. Ela puxa e mantém a água no lugar certo. Quando você tem uma produção diminuída dessa proteína, a albumina, você passa a perder água de dentro da veia para os tecidos, para o intertício. O que é o intertício? É um espaço dentro do nosso tecido, que é o espaço entre uma célula e outra. É o famoso inchaço, tá? O inchaço pode acontecer por diminuição da função do fígado, em especial nessa produção de albumina, que é uma proteína também responsável por deixar a água no lugar certo, que é circulando dentro das tuas veias, tá? Muita coisa, não é? E aí, quando você tem gordura no fígado, vamos lá, fígado, apresentando aqui um fígado, tá? Ó, gordura aqui por fora, nesse fígado, quanto mais grau de esteatose, mais o fígado fica, ó, irregular, tá? Com essas bolinhas do lado de fora, que é a gordura, tá? Lembra de uma gordura da carne? Lembra? Quando você corta a gordura da carne, ela não é irregular, amarela, toda cheia de bolota. A gordura nossa é assim também, tá? Quanto mais amarelo, gordura você tem no teu fígado, menos tecido saudável de fígado você tem. E aí, você sai daqui achando que tem que emagrecer urgente. Preciso emagrecer urgente. Perder um monte de peso. Sabe o que vai ficar sobrecarregado no emagrecimento urgente? Nesse querer acelerar e perder muita gordura de uma vez só? O teu fígado. O teu fígado que está comprometido, o teu fígado que está doente. Emagrecer rápido dá uma sobrecarga para o fígado. Inclusive, pessoas que têm doenças avançadas de fígado já tem ali uma gordura grau 3, um nível de esteatohepatite, que é hepatite, a inflamação causada pela gordura no fígado, quando tem alterações de enzimas hepáticas e que a gente considera que é uma doença avançada do fígado, e, por exemplo, tenha a indicação ou a vontade de fazer esteatose hepática, de fazer cirurgia bariátrica, é contraindicado. Porque pode acontecer uma descompensação na função do fígado, e o fígado, ó, falir, porque não aguenta metabolizar toda aquela sobrecarga metabólica de um emagrecimento muito rápido, que é o que acontece numa bariátrica, por exemplo, que é o que acontece quando você, meu amor, resolve fazer um jejum prolongado, ficar 18, 24 horas sem comer, viver de tomar sopa
ou enfiar um monte de shake para o teu fígado metabolizar. Olha só que loucura! Quando você passa a tomar um monte de remédio buscando emagrecimento, ai, vou colocar erva tal, fitoterápico tal, mais não sei o que para emagrecer, mais não sei o que, mais chá, mais porque eu preciso. Nossa, a doutora falou que é ruim ter gordura no fígado, ó. Vou aloprar aqui porque eu preciso emagrecer urgente. Eu já tive essa conversa com vocês, quem é a minha seguidora mais antiga, e eu vou conversar de novo sobre isso. Não existe você emagrecer urgente, mulher. Para com isso, você não engordou urgente. Pô, se coloca no lugar de realidade, deixa de maluquice. Para com essa história de que eu preciso emagrecer urgente. Quando você faz isso, você se coloca em situações de perigo. Se você está 10, 15, 20, 30 quilos acima do teu peso, eu sei, porque eu tenho experiência nesse assunto, mais de 10 anos, que eu vivo obesidade todos os dias na minha vida, ajudando as pessoas, estudando sobre obesidade e emagrecimento. A minha vida se transformou em ser uma estudiosa da obesidade e ajudar pessoas a saírem do buraco que eu, Cláudia, me coloquei. E que eu quase morri por isso. E eu não quero que você viva isso. Eu não quero que você viva essa sensação de que você está enxergando a morte na tua frente. Eu não quero. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei sem precisar passar. E quando você se põe numa situação de emagrecer urgente, você está piorando o teu metabolismo, você está sobrecarregando o teu metabolismo, principalmente quando você tem doença hepática. E traduzindo, gordura no fígado é doença hepática. Em menor grau, em maior grau, é doença hepática. Se você tem gordura acumulada no fígado, acima do limite da normalidade, que é 5% do teu tecido do fígado, você tem algum grau de esteatose hepática, você tem doença hepática. Você não pode brincar com o teu fígado. E se você ainda não tem, e tem obesidade, e tem pré-diabetes, e tem diabetes, e tem colesterol alto, e tem triglicérides alto, olha, me desculpa, mas é uma questão de tempo para você desenvolver doença hepática. Você vai esperar isso acontecer? Ou você vai agir antes disso acontecer? Tá? E não vem com esse negócio, eu preciso emagrecer 20 quilos urgente, porque você não engordou 20 quilos urgente. Eu sei, você sabe, que não foi de uma hora para outra que você engordou. Então, não é de uma hora para outra que você vai emagrecer. Tá? Consequência de gordura no fígado, fora perder todas essas funções. Ainda pode ter a hepatite, que é essa inflamação que pode ser fulminante e pode evoluir com morte, é grave. Hepatites fulminantes, vai parar na UTI, perde função hepática, precisa de transplante de urgência. Não temos uma cultura de transplante, de doação de órgãos no Brasil que atenda à necessidade de todo mundo que precise de transplante. Então, não dá para brincar nessa corda bamba, tá? Não dá, porque a chance de você cair da corda é muito grande. Câncer de fígado está associado também com o acúmulo de gordura no fígado, tá? E a cirrose hepática, que é a perda de função hepática, que também não tem tratamento, tá? E há tratamento para esse acúmulo de gordura no fígado. Vou falar aqui da gordura no fígado não alcoólica e associada com sobrepeso. Então, hoje, por mais que o acúmulo da gordura no teu fígado não tenha sido culpa do sobrepeso ou da obesidade, mas foi uma coisa que foi acontecendo por N fatores, mas você tem esteatose hepática associada a sobrepeso, um dos pilares para tratar e para reverter essa gordura no fígado é emagrecer. E é emagrecer compassadamente. Não é emagrecer na loucura. Não é perder 20 quilos em um mês. Vai sobrecarregar o fígado. Pode dar descompensação. Pode dar hepatite. Você pode parar na UTI por conta disso. Até porque, se você busca um emagrecimento agressivo, você está fazendo coisas agressivas.
Você está tomando N chás emagrecedores associado com 20 ervas diferentes, você está fazendo dieta restritiva, você está ficando horas e horas em jejum, você está comendo pouco demais. E por que comer pouco demais sobrecarrega o fígado? Porque ele faz acúmulo e liberação de glicose. Se você fica de jejum ou come pouco demais, o fígado vai trabalhar para quebrar o glicogênio hepático, essa molécula que vira glicose, para não fazer você morrer de hipoglicemia. Então, você sobrecarrega o fígado quando você faz dietas loucas, restritivas, tá? Então, não é buscar um emagrecimento rápido, louco. Eu já estou respondendo o que deve fazer. Isso, buscar um emagrecimento compassado. Um emagrecimento sem loucuras, sem restrições. Tem muita gente que pensa que tem que cortar a gordura da alimentação. Ah, se eu tenho gordura no fígado, então eu vou cortar a gordura, zero gordura. A gente precisa de gordura no nosso metabolismo. A gente precisa, gente, dos 3 macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína, tá? Então, nenhum, nem outro pode ser exagerado. Nem para um lado, nem para o outro, nem para o outro, nem para o outro. Mas a gente precisa equilibrar a alimentação. O que você tem que buscar, se você tem doença hepática, é não exagerar em comidas gordurosas, senão você vai sobrecarregar a função do fígado, nessa produção até de bile, mas em toda a parte metabólica, de produção de proteína, fator de coagulação, enfim, limpar toxinas. Então, quanto mais inflamatório você come, e hoje inflamatório o que é? Os alimentos que você sabe que é inflamatório para você, seja ele natural ou não, mas você come e passa mal. É inflamatório, sobrecarrega teu fígado. É inflamação a mais no teu corpo. Para um fígado que já está ou inflamado ou em risco de inflamação. Não é bom. Alimentos ultraprocessados, alimentos de dentro de pacote, biscoito, batatinha chips, frita, sobrecarga de industrializado, sobrecarga de gordura de qualidade ruim, fritura, gordura da massa do sorvete, sabe aquele sorvete de shopping que compra no... Aquilo é rico em gordura, gente, muita gordura. Então essa gordura é ruim. Gordura natural, gordura do azeite, gordura do preparo do teu alimento, com uma banha de porco, a gordura natural da carne, sem exagero, da carne branca, da carne vermelha, da carne de ave, e de preferência de peixe, porque é uma gordura bem anti-inflamatória, uma gordura bem saudável, a gordura do abacate, a gordura do coco, essa é natural. Se você, em especial, para o teu corpo, não tem intolerância a esse tipo de alimento, ok, você pode consumir sem neura. Mas você vai buscar gorduras de melhor qualidade, tá? Não gordura industrializada. Vai evitar. Não é cortar, tá, gente? Só que para o teu corpo, ele dá o que você quer emagrecer e ter mais saúde, você tem que dar para ele o que ele precisa, o que ele quer para ser mais saudável. Então, você precisa colocar alimentos de melhor qualidade no teu corpo. Você tem que jogar potencial anti-inflamatório, legume, verdura, fruta. E outra, fruta. Teve um tempo aí que uma influencer de peso, coach de emagrecimento, famosa, falou que frutose dava cirrose hepática. E o que as pessoas pensaram logo e associaram? Nossa, frutose, fruta, comer fruta dá cirrose. Gente, não dá, tá? Não dá. Então, a quantidade, a frutose, ela tem a frutose artificial. Essa a gente tem que ter cuidado, que é que tá ali. Você vai ler rótulo de alimento e tal, mas principalmente industrializado, tá? Essa é a frutose artificial. A frutose da fruta, a fruta mesmo, ela não tem essa capacidade. É um negócio absurdo que você teria que consumir de fruta no dia para dar um impacto no fígado. A fruta, ela tem muito mais benefícios anti-inflamatórios, vitaminas, minerais, legumes, verduras, folhosas. Isso aí você pode e deve
caprichar na tua alimentação, colocar bastante potencial anti-inflamatório, tá? E para de cair nessas lorotas aí de internet que, oh, meu Deus, não, tá? Não existe isso, não, tá? Alimentação saudável. Eu falo que você tem que respeitar a tua individualidade. Sim, tem que diminuir sobrecarga de carboidrato refinado, farinha branca. Tem que puxar mais para carboidrato integral, mais fibra, fruta com casca, adicionar fibra na tua alimentação, buscar as coisas mais integrais, os grãos mais integrais do que refinado, do que a farinha branca refinada. A farinha branca refinada vai dar sobrecarga no fígado, lembra? Produção e acúmulo de glicose, liberação de glicose, passa o metabolismo da glicose pelo fígado. Então, hoje está muito mais associado o acúmulo de gordura no fígado a um exagero de carboidrato refinado do que até em gordura. Me perguntaram rápido, eu vi aqui ovo. O ovo também é um excelente alimento, também não pode exagerar, não pode sobrecarregar. A maioria das pessoas, de 1 a 2 ovos por dia na alimentação, metaboliza super bem e não precisa ter medo desse colesterol do ovo, tá? Não precisa, porque quando o ovo ele é um preparo saudável, que não é frito, esturricado, que é cozido, mexido, aquele que faz na água, enfim, é uma gordura, é um colesterol que a gente tem pouca capacidade de absorver, o excesso de colesterol que exista no ovo. Então, a gente tolera bem a proteína de boa qualidade, gordura que a gente tolera bem, uma fonte boa, uma fonte dentro da nossa realidade atual, uma fonte mais acessível de proteína e que a gente consegue jogar ela com uma facilidade em várias refeições. Dá para ir para o café, dá para ir para o almoço, dá para ir para o jantar, dá para ir para várias refeições, né? Circular em várias refeições no dia com uma certa facilidade. Então, é fácil de lidar com o ovo de uma maneira geral, tá? Então, tem gordura no fígado associado à obesidade e a sobrepeso, tem que buscar um emagrecimento saudável, melhorar a alimentação, focar. E aí vem aqui o meu grande recado: não é cortar tudo que você gosta. Quando você corta tudo que você gosta, você não consegue sustentar a longo prazo. Quando eu falo aqui reduzir e equilibrar, é quanto mais alimentos bons você colocar no teu corpo, mais o teu corpo vai buscar e se alimentar e se nutrir desses bons alimentos. E sobra um espaço para você comer aquilo que você gosta, para que você consiga manter a linha, para que você consiga manter. Agora, uma coisa que é importante mesmo para quem tem gordura no fígado, que não dá para ser muito sem neura com bebida alcoólica, tá, gente? Porque o corpo, o fígado faz um esforço muito grande para a metabolização do álcool. Então, se não for uma esteatose alcoólica, que aí tem que cortar mesmo o álcool, você não precisa cortar 100%, mas, maneira, tá? Não dá para ficar tomando 2 latinhas todo final de semana, 5 latinhas, 10 latinhas, beber sem pensar na vida, não dá para fazer isso. Você tem um fígado doente e um fígado que hiperreage a álcool. Então, tem essa consciência que quando a gente tem uma doença, a gente também tem que ter bom senso com essa questão sem neura. Pô, para que você vai colocar dentro do teu corpo uma coisa que vai sobrecarregar mais um órgão que você está doente? Então, pensa, equilibra. E depois que tiver mais saudável esse fígado, aí dá para ser um pouco mais maleável. Se você gosta, se é importante para você, tá? Se você gosta. E eu sempre falo que o álcool a gente não exagera se a gente está bebendo pelos motivos certos, que é provar, degustar, curtir o momento, aproveitar com a família. Se você está bebendo 3, 4, 5 doses de álcool, tem alguma coisa errada na tua vida. Você está descontando no álcool, você está buscando solução do problema no álcool, está errado. E não está errado no fato de você beber o álcool, está antes, está muito antes. Tem alguma coisa na tua vida que está muito desequilibrada.
Se você está precisando beber todo dia, se você sente que precisa beber todo dia, se você sente que tem que beber 3, 4, 5 cervejas no final de semana para se sentir melhor, tá errado. E tá errado o emocional. Tem alguma coisa emocionalmente desequilibrada na tua vida aí. Você tem que focar em resolver isso. Não descontar mais no teu fígado e na tua saúde, na tua doença, piorar a tua doença. E veja, agora uma notícia muito boa. Para diminuir a carga de gordura no fígado, você não precisa chegar no teu peso ideal. Então, hoje, se você tem 90 quilos, e você precisaria chegar em 60, você precisaria perder 30 quilos, vamos supor, para chegar num peso ideal. E aí eu questiono muito essa questão da conta do peso ideal. O peso ideal é aquele que você se sente bem e você tem um nível de saúde bom com uma boa gestão de riscos, vamos dizer assim. Mas vamos ali, você imagina que precisa perder 30 quilos, você não precisa perder 30 quilos para deixar o teu fígado mais saudável. 5 a 7% do teu peso total que você perca já diminui o grau de gordura no fígado, quiçá regenera o fígado completamente. Voltando à minha história, se pegou a live desde o começo, eu tive o diagnóstico de gordura grau 3, um peteleco para virar a cirrose hepática e hoje eu tenho um fígado completamente normal. Eu emagreci ao longo da minha trajetória ali 30 quilos, um pouco mais, um pouco para lá, um pouco para cá, ao longo de 1 ano e meio, uma média de 2 quilos por mês, mais ou menos, no primeiro ano, e depois mais uns 6 quilos nos últimos 6 meses. Com mais ou menos uns 6 meses que eu iniciei o processo de emagrecimento, eu já fiz um ultrassom, um exame de controle, já tinha diminuído muito a gordura no fígado, muito, 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 quase zerado. E depois de 1 ano, já fiquei com o fígado zeradinho, normal, saudável, e todo ano eu faço exame de controle e o fígado continua lá saudável. Então, meu fígado, que estava muito doente, se regenerou completamente. Isso pode acontecer com você. E o início dessa regeneração do fígado, ela não espera você chegar no peso ideal. Ela já começa a acontecer à medida que você já vai diminuindo a carga de inflamação no teu corpo, a carga de gordura no teu corpo, e com 5 a 10% do teu peso inicial. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, se você está com 90 quilos, se você perder 4 quilos desses 90, emagrecer 4 quilos desses 90, é possível que você já mude de classificação no grau de gordura e ali por volta dos 7 aos 10%, ou seja, caminhando do 4 até 9 quilos, 4,5 quilos, do 4,5 quilos até 9 quilos, é possível que teu fígado já se regenere completamente. Então, isso é uma boa notícia. Você não precisa chegar no fim da jornada para já ter os benefícios no teu fígado. Só que você precisa continuar. Porque cada vez que você entra no processo que você emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, mais sobrecarregando o teu fígado você está, mais prejudicando a função do fígado você está e provavelmente estimulando mais acúmulo de gordura e resistência à insulina. E a boa notícia, lembra que eu falei que a associação de resistência à insulina, que é pré-diabetes e diabetes associado com gordura no fígado, é uma mistura meio problemática, para não dizer muito problemática, para a saúde. A resistência à insulina, o pré-diabetes e o diabetes, a função da insulina melhora muito quando você perde também a mesma fração, de 5 a 7% do peso. Pré-diabetes, por exemplo, já pode até reverter com uma perda de 5 a 7% do peso. Então, não é um caminho sem volta, tem solução. E muita gente pergunta se tem medicação para gordura no fígado. E se eu tomar um remédio, vai queimar essa gordura do meu fígado? Até hoje, gente, a gente não tem tratamento especificamente para gordura. Existem tratamentos que vão tratar outras condições e, consequentemente, vai te ajudar a sobrecarregar menos o fígado, mas não é um tratamento para retirar a gordura no fígado.
tem ali alguma literatura sobre alguns fitoterápicos que ajudaria a performance do metabolismo da gordura, enfim, mas a gente ainda não tem, talvez a gente tenha no futuro alguma medicação específica com a evolução da ciência que a gente tenha, que ajude a retirar essa gordura do fígado, que ajude a emagrecer especificamente o fígado, mas hoje a gente não tem um tratamento medicamentoso específico para a esteatose hepática. O tratamento principal, ele está nessas bases de alimentação, emagrecimento, um emagrecimento compassado, não é um emagrecimento agressivo, rigoroso, louco da paçoca, totalmente com neura, tá? Maníaco, não é esse tipo de emagrecimento, é um emagrecimento sem neura, um emagrecimento compassado, um emagrecimento que privilegia bons alimentos, mas também que não sai cortando tudo da alimentação, para que você consiga manter esse emagrecimento a longo prazo. E um outro pilar que é muito importante para a saúde hepática é a atividade física, porque a atividade física diminui a resistência à insulina. Resistência à insulina, eu vou repetir, porque isso tem que virar um mantra na tua cabeça. Resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes associado com doença hepática, aumenta a chance de doença grave do fígado. Perder a função do fígado, ter uma hepatite, inflamação, ter uma hepatite fulminante, que você vai parar na UTI com alta chance de mortalidade, de morbimortalidade, termo técnico, mas é quando você fica com uma consequência grave da doença, tá? A atividade física, em especial caminhada, bicicleta, exercício aeróbico, ajuda mais ainda a diminuir essa resistência à insulina, melhorar a ação do hormônio insulina, que eu falei muito que é um hormônio que é produzido lá no pâncreas, que regula o nível de açúcar no sangue. Quando você tem aumento dessa produção de insulina para ela regular o açúcar no sangue, a gente chama de resistência à insulina, depois pré-diabetes e depois diabetes, que é quando, mesmo que a insulina esteja aumentada, você não consegue mais regular o açúcar no sangue e aí precisa de outras medidas de estilo de vida e medicamentosa. Então, entenda, toda vez que eu falo de estilo de vida, eu estou falando alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse, diminuição de ansiedade, dormir melhor, autocuidado, autoamor. Antes de você amar e se doar para outra pessoa, você tem que se amar, você tem que se cuidar. Porque se você, minha filha, ficar na fila de transplante, você está fazendo bem para os teus filhos? Se você tiver uma doença hepática grave, um infarto, um AVC, fora que tudo isso, gente, câncer. Isso, eu estou focando só no fígado, fora que tudo isso, síndrome metabólica, que é a associação de várias condições metabólicas, aumenta o risco de AVC, infarto, trombose, várias outras doenças. E se você ficar gravemente doente, se você ficar na fila de um transplante, se você tiver doença hepática não reversível, se você tiver câncer hepático, você acha que isso é cuidar da tua família, é amar tua família, é dar amor para tua família? É dar preocupação. É dar preocupação. Para você amar e cuidar da tua família, é importante que você se cuide primeiro. Você se cuidar, você olhar para você, você ter uma saúde melhor, com menos risco, é você cuidar da tua família, é você amar tua família. Entenda, para você dar amor, você tem que ter autoamor, você tem que ter autocuidado. Você tem que estar bem para estar bem para tua família. Você comer melhor, diminuir estresse, parar de ficar brigando. Gente, todo dia tem alguém brigando comigo na internet. Eu falo, caramba, eu só saco de pancada. Imagina, a pessoa nem me conhece. Tá comprando briga ou tá querendo comprar briga porque não consegue comprar briga comigo, né? Na grande maioria das vezes eu não respondo. Às vezes, quando eu acho que é educativo e vai educar outras pessoas, não aquela pessoa, mas que eu preciso educar outras pessoas que vão ler aquele comentário, eventualmente eu respondo.
Imagina se você fica caçando briga com alguém que você nem conhece na internet. Imagina o tanto que você caça de briga no teu dia a dia. Com teu marido, com a tua amiga, com teus filhos, com teus netos, com a mulher do supermercado, com a caixa do banco. Para! Você só está jogando mais inflamação no teu corpo. Mulher, muda. Você precisa mudar. Você quer uma vida melhor? Começa por você, não começa pelos outros. Quando você está na menopausa, você não tem tempo para ficar brincando com a tua saúde. Não tem tempo. O teu metabolismo ele não funciona mais igual na menopausa. Eu não preciso te dizer isso, você está sentindo isso. Você sabe que não é fazendo meia dúzia de coisa, não é diminuindo o carboidrato e o arroz ou deixando de jantar que você emagrece na menopausa. Você sente isso. Não é. Você não pode mais brincar com o teu metabolismo. Os hormônios estão alterados, diminuição de massa muscular, regulação do sono, aumento de ansiedade, aumento de estresse natural pela fase da menopausa. Enfim, o teu corpo já não é mais a mesma coisa de quando você tinha 30 anos, 20 anos, então não dá para você brincar. Para de brincar com a tua saúde, para de andar na corda bamba. A chance de você cair dessa corda é muito grande, ela tá bamba e você não está no melhor do teu equilíbrio quando você está na menopausa. Essa é a verdade. Você sabe disso. No passado, se você chegou por aqui, a minha seguidora nova, você não sabe que ano passado eu passei um perrengue violentamente violento na minha vida em termos de saúde. Eu tive um acidente com uma artéria na minha coluna cervical, uma artéria que passa aqui atrás, bem do lado mesmo, passa por dentro da espinha lateral da coluna vertebral, inclusive chama artéria vertebral. E essa artéria, ela se rompeu dentro dela, dentro da parede dela, e o sangue, que é para circular dentro do vaso, começou a abrir. A parede da artéria, ela tem várias camadas. E isso chama dissecção arterial. É quando rompe em algum lugar a parede da artéria e o sangue começa a abrir a parede, rasgando a parede da artéria. Isso é muito grave. E aconteceu comigo numa artéria que vai para o cérebro. Então, a chance de ter um sangramento cerebral, continuar a dissecção, rasgar essa artéria para cima, ou descer e ir para uma artéria maior, que é conectada aqui com a artéria subclávia, que é uma artéria para frente aqui, e que é muito grande, e com uma pressão muito grande, é um risco muito grande. Eu passei 11 dias na UTI. E sabe o que me salvou do tratamento? Porque como é uma região muito delicada e muito perto da coluna, e passa por dentro ali da lateral da coluna, não dá para acessar, para corrigir essa lesão com cirurgia. É uma cirurgia muito arriscada. A chance de morte é maior do que se não fizer a cirurgia. Fazer a cirurgia é mais arriscado do que não fazer a cirurgia. Em outros lugares, por exemplo, o meu marido, que é cirurgião cardíaco, ele faz cirurgia de dissecção da artéria aorta, que é essa artéria, ó, vou pegar aqui a Claudinha, essa vermelhinha aqui, é a artéria aorta, é uma artéria que sai do coração. A aorta, quando disseca, é gravíssimo e tem que operar. Meu marido faz esse tipo o Alex, ele faz esse tipo de cirurgia. Mas ali onde eu tive, não dá para acessar por cirurgia. A cirurgia é muito arriscada, a chance de complicação é muito maior. Então, eu tive que ficar em repouso, eu tive que ficar na UTI, eu tive que usar doses cavalares de medicação. Corticoide, anticoagulante, e aí o corticoide baixa imunidade, deu infecção, antibiótico. Por conta da situação tensa e intensa e delicada, a minha pressão subiu, estava de difícil controle. Tive que tomar mais de 5 medicações diferentes para controle da pressão, que era necessária, porque quanto maior a pressão, mais a chance de continuar rasgando o vaso, enfim. E o que me salvou foi eu ter um fígado saudável. Porque se eu ainda tivesse gordura no fígado, como eu tinha antes, muito mais do que isso, meu fígado estava tomado, grau 3 de gordura quando eu era obesa. Meu fígado não teria conseguido metabolizar esse tipo de medicação. E aí a chance de eu ter uma hepatite medicamentosa, uma hepatite fulminante era altíssima. Então,
E isso foi um acidente. Aconteceu porque aconteceu. Foi por um acaso. Aconteceu. Como qualquer acidente acontece, você não está preparada para um acidente. Acontece de uma hora para outra. E eu te pergunto, o teu corpo hoje, ele é preparado para um acidente? Ele é preparado para uma coisa inesperada? Como o teu metabolismo, o teu fígado, o teu corpo está preparado hoje para reagir a uma situação que está fora do teu controle? Isso que aconteceu comigo, não tem nada que eu pudesse fazer que modificasse. Foi um acidente. Rompeu, aconteceu, foi um acidente. Será que teu corpo está preparado? E deixa eu te dizer, se hoje você tem gordura no fígado, colesterol aumentado, triglicérides aumentado, obesidade, sobrepeso, gordura visceral, barrigão, tá na menopausa, o preparo do teu corpo é menor para essas situações. O que você não pode mudar? Você não pode mudar o fato de estar na menopausa, você não pode mudar o fato de você ter 50, 70, 80, 65, 55, 45 anos de idade. Isso você não pode mudar. Você não pode mudar se você tem uma doença que precisa de medicação, que você tem que tomar medicação todo dia. Se você tem um hipotireoidismo, que você tem que tomar medicação todo dia, isso você não pode mudar. Você não pode mudar se hoje você tem uma pressão alta que precisa de medicação, isso você não pode mudar, então mexa naquilo que você pode mudar. E você pode mudar a tua alimentação, a tua qualidade de sono, o tanto que você briga com os outros sem precisar brigar, estressada. Ai, e tem orgulho de dizer, ai, sou estressada, sou ansiosa. Pare de ter orgulho de ser ansiosa, de ser estressada. Para de falar com orgulho que você não consegue. Você consegue, mulher. Você conseguiu viver até agora, você conseguiu criar filho, você conseguiu trabalhar, você conseguiu sustentar a tua família, ou você conseguiu cuidar da tua casa enquanto teu marido ia trabalhar. Você conseguiu coisas muito mais difíceis na tua vida, você vai dizer que você não consegue mudar a alimentação, que você não consegue jantar, que você não consegue beber água, que você não consegue tomar um café saudável? Você consegue. Para de desculpa. Se você fosse tão boa em achar a solução quanto você é boa para achar desculpa, você não estava nessa situação. Para, esquece. Chega de desculpa na tua vida, chega de conversinha furada, chega de conversa que você conta para você mesmo. Para, muda. Se você não mudar, se você não estiver disposta a ser outra pessoa, porque eu falo isso porque eu já vivi isso. Eu falava, ai, mas meu trabalho é estressante, ai, mas eu trabalho o dia inteiro, ai, mas eu dou plantão. Nossa, além de ser diretora, eu estou fazendo especialização, eu estou fazendo pós-graduação, eu estou entrando em XYZ, mas eu ainda tenho plantão, ai, mas eu ainda tenho consultório, mas eu ainda tenho bebê, mas eu acabei de casar, nossa, estou construindo a minha casa, que eu estava, meu apartamento, que seja. Estava construindo. Estava reformando, então eu tinha 1001 desculpas, e eu contava essas desculpas para mim o tempo inteiro. Ah, mas, nossa, não dá para emagrecer, não dá para fazer atividade física. Ai, não dá para... Nossa, hospital, imagina, não tem horário, não dá para comer melhor. Aquilo que você não consegue mudar, esquece, deixa para lá. Você não consegue mudar, não muda. Agora, tem muitas coisas que você consegue mudar. Tem. Não vem com desculpa para cima de mim e, principalmente, não vem desculpa para cima de ti. Para de contar essas conversas. Para de contar a conversinha. Olha para a tua vida e vê o que você pode mudar. Eu quero que você mude de vida. Você merece mudar de vida. Você precisa ter uma vida melhor para você e para a tua família. Você precisa se amar. Você precisa amar as pessoas que estão ao teu redor. E para você fazer isso, tudo muito bem, você tem que começar se cuidando. E eu estou te dando uma baita oportunidade para você adquirir muito mais conhecimento para a tua vida. Então, aproveita. Tá bom, gente? Um super beijo. Beijo e até mais.